Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Luana, eu sou líder da área 7 e também líder da célula Manto de Maria. E vou passar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês sobre o tema dessa semana, que é como superar tempos difíceis. E antes da gente começar, que a gente possa realmente entrar nesse clima de compartilhar, de estar na presença do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, derramar sobre nós as suas bênçãos, que o Senhor possa tranquilizar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, que o Senhor possa silenciar a nossa mente, para que nós possamos estar atentos para ouvir, refletir e entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós, o ensinamento que o Senhor Jesus quer trazer através do Espírito Santo. E que estando agora na presença do Espírito Santo, que a gente então realmente comece a nossa partilha. E hoje o tema, ele vem nos trazer uma passagem da Bíblia, que é em Hebreus. Então, vou esperar um minutinho aí para você poder pegar a sua Bíblia. E a gente vai fazer a leitura de Hebreus capítulo 10, versículos de 32 a 39. Então, corre aí, pega a sua Bíblia, Hebreus 10, versículo 32 a 39. Amém? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vós compadecestes de encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje o tema ele vem falar de como superar tempos difíceis. E já aqui na passagem de Hebreus, a gente vê várias dicas de como que a gente pode passar por esse momento. E aí eu queria conversar e compartilhar um pouquinho com você, antes de entrar no tema, sobre o que o texto diz para você. O que essa passagem da Bíblia te fez refletir quando você leu? Então, aqui quando a gente pega no versículo 32, que ele já fala, depois de iluminados, sustentastes com grande luta e sofrimentos. Isso me fez pensar de como é que a gente estaria se a gente não estivesse participando da célula. Será que a gente estaria passando por esse momento da pandemia com mais facilidade ou mais difícil? Como seria esse momento para nós? Como que seria se a gente não tivesse alguém se preocupando com nós, Se a gente não tivesse um membro de célula, um líder de célula, nos acompanhando, perguntando se está tudo bem, realmente se preocupando com o nosso bem-estar durante esse momento. Será que a gente teria essa força para poder se sustentar durante esse momento difícil? Ou durante qualquer outro momento difícil que a gente esteja passando, que não propriamente a pandemia, mas algum outro sofrimento, alguma outra tribulação que a gente esteja vivendo na nossa vida pessoal?
Será que o fato da gente estar participando da célula não é o que nos tem iluminado para poder continuar nessa caminhada? Então, essa é a primeira reflexão que eu fiz quando eu li esse primeiro trechinho de Hebreus que a gente acabou de ver aqui. E aí ele vai continuando, né, e nos descrevendo por que nós conseguimos nos sustentar na fé. Pela perseverança. Porque nós temos conosco a alegria de já termos a certeza daquilo que esperamos, de qual é o nosso objetivo, que é buscar a salvação em Cristo. Então, a gente já tem esse presente que Deus nos deu. É isso que nos faz seguir em frente. É isso que nos faz aceitar com alegria aquilo que tem por vir pela frente, que não nos faz desamparar, que nos faz continuar a caminhada. A gente viu no nosso último tema, né, do apóstolo Paulo, que ele continuava caminhando. E assim a célula é esse apoio, é esse momento de iluminação que nos ajuda a continuar nessa caminhada. E nós vivemos pela fé, e nós não desanimamos porque nós temos Jesus conosco. Ele faz parte de nós, ele está dentro de nós, e é ele que nos sustenta. E aí, quando eu li essa parte de que é Jesus quem nos sustenta, me veio na memória um dos retiros que eu fiz com a formação de líderes, que trazia como centro desse retiro uma passagem de Mateus. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, é justamente esse buscar a perseverança, buscar esse sustento em Jesus. Porque assim como a pomba na arca de Noé buscou na arca o seu apoio, buscou a paz, o seu descanso, assim também Jesus é o nosso porto seguro. Assim também Jesus é o nosso descanso, tanto para o nosso coração, para a gente também ter um descanso espiritual. E esse convite que ele faz, vinde a mim todos. É todos, sou eu, é você, os membros da sua célula. Todos somos convidados a descansar no colo de Jesus. E é isso que nos traz essa perseverança para, em tempos difíceis, a gente continuar a caminhada, assim como a gente viu que o apóstolo Paulo fez no nosso último tema. E agora entrando propriamente no tema, né, dando essa continuidade de como que a gente faz essa conexão do tema que nós vamos ver com essa passagem da Bíblia. Então tem tudo a ver aquilo que a gente acabou de discutir sobre o que a gente entendeu do texto da Bíblia com aquilo que o tema vai nos trazer. Então, aqui no tema ele vem falando que nós estamos vivendo em um momento de grande crise, de grandes desafios. E que muitas vezes esses desafios, eles podem nos levar ao desânimo. A gente pode se ver desmotivado a continuar nessa caminhada. E como que nesse momento de tribulação, nesse momento de sofrimento, nós não desanimamos? Qual que é o segredo, né? Qual que é a ferramenta? O segredo que a gente vê aqui é ser perseverante, porque Deus nos dá a força necessária para perseverar esta fase e ser vitorioso. E essas dificuldades, elas não estão necessariamente relacionadas às crises que a gente tem vivido. Não está necessariamente relacionado com o sofrimento em específico que a gente está passando, mas a forma como a gente lida com esses sofrimentos. Então, muitas vezes, para tentar superar um desafio, para tentar continuar nessa caminhada, a gente acaba retrocedendo, a gente acaba se afastando de Deus, muitas vezes a gente se afasta dos nossos amigos, dos nossos irmãos de célula, porque a gente acredita que nesse caminho, nessa escolha, a gente vai continuar crescendo. Mas acontece justamente o contrário. É nesse retroceder que a gente acaba deixando de participar da célula,
a gente deixa de se preparar para um encontro, a gente deixa de buscar saber como é que o irmão está, e nisso a gente acaba se perdendo na nossa fé. E esse se perder na nossa fé leva à perca da perseverança, e a gente se sente desanimado. E a partir dessa leitura, ele vai nos mostrar o como a gente deve agir para não desanimar. O como que diante dessas circunstâncias, seja elas quais forem, o que a gente pode fazer e o que o Evangelho tem nos oferecido, o que a Palavra de Deus tem nos dado como ferramenta para a gente continuar perseverante nessa caminhada. E o primeiro dos itens que ele fala é justamente sobre enfrentar as crises com perseverança. E aí a gente relembra, né? Ninguém vence uma luta fugindo delas, desistindo, mas vencemos perseverando como um atleta. E aí a gente vê que a palavra atleta, ela vem do grego, atieses, que quer dizer luta, que quer dizer combate. E aí eu quero que vou te fazer esse convite para você refletir comigo sobre essa palavra atleta. Como que um atleta ele trabalha, né? Como que um atleta ele participa de uma prova, de uma corrida, de uma maratona? Primeiro, ele se prepara. Então, ele passa meses lá se preparando, faz os treinos, busca a orientação de um treinador. E aí ele vai para a corrida. Assim, nós também, quando nós estamos na nossa caminhada, pode ser que esteja tudo certo. E aí, esse momento em que está tudo certo, é o nosso momento de preparação para os momentos de tribulação. Então, a gente se mantém numa vida de oração, a gente se mantém na vida celular, a gente se rodeia da palavra de Deus, a gente participa na nossa comunidade, e isso nos fortalece para momentos difíceis. E aí, como eu estava dizendo, o atleta ele vai para a prova. Quando o atleta ele chega para a prova de uma maratona, muitas vezes a gente percebe que no meio do caminho ele vai perdendo aquela energia que ele estava no início da corrida. Ele vai se sentindo exausto, ele vai se sentindo cansado, exaurido. Mas a gente percebe que mesmo com aquela cara assim de sofrimento, o atleta não desiste, porque ele tem um objetivo lá no final. Ele sabe aonde ele quer chegar. Será que nós também sabemos onde queremos chegar? Será que a gente também tem essa visão do atleta? Que mesmo cansado, que mesmo no desespero, que mesmo na dor, conhece o seu objetivo e fica ali firme, porque sabe aquilo que quer alcançar? E aí, dentro dessa reflexão, a gente também tem exemplos de atletas que chegam quase no final da corrida e desmoronam. Desmoronam por conta de dor física, porque simplesmente as pernas não respondem mais aos estímulos do cérebro. E ele simplesmente não consegue, por mais que ele tenha vontade, ele não consegue seguir em frente. Pela situação que aconteceu ali. E é aí então que a gente vê que vem um corredor lá de trás, segura esse atleta e se torna o apoio desse atleta e leva ele até a linha de chegada. Percebe a comparação que a gente está fazendo aqui? Esse corredor que veio lá de trás é o nosso irmão de célula. É aquele que pode estar há muito tempo na célula, pode acabar de ter chegado. E ele vem ao nosso auxílio, nos socorrer para continuarmos perseverantes, mesmo quando as situações nos dizem o contrário. Mesmo quando a gente tem vontade, mas não consegue seguir. Mesmo quando a gente tem os desafios, os nossos irmãos estão ali para nos ajudar. Então, veja, perceba a graça de Deus e a alegria que nós temos na nossa vida de poder participar de uma célula. A célula nos ajuda a sermos perseverantes nesses momentos de dificuldade. Então, que a gente possa ter isso em mente, né, de que juntos somos mais fortes. Não é só um jargão, né? É a realidade.
Se a gente for parar para pensar, um fio de macarrão, se ele está sozinho, um espaguete, a gente facilmente quebra ele. Mas se a gente põe um conjunto de espaguete junto e tenta quebrar, é mais difícil. E assim também é a nossa vida, né? Então, a célula, ela nos ajuda nesse fortalecimento para a perseverança. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é a confiança na vitória. Com as crises vem o desânimo e a falta de confiança na vitória. E nós, muitas vezes, nos declaramos assim. A gente se dá essa desculpa. Eu não consigo. Porque não dá mais. Porque eu não tenho tempo. Porque eu estou trabalhando mais. Porque a minha família, porque o meu estudo. E a gente começa a colocar vários empecilhos para nos afastar de Deus. E esse nos afastar de Deus nos leva a decair, nos leva ao desânimo. E é engraçado que muitas vezes, quando a gente dá essas desculpas e vem um irmão e nos dá a solução, a gente fica incomodado. A gente acha ruim, a gente fica com raiva, a gente não fala. Mas muitas vezes a gente fica com raiva, a gente fica com aquele ranço, né, com aquele sentimento assim ruim no coração, porque a gente queria poder dar aquela desculpa. E por que a gente fica com raiva? Porque lá no fundo a gente sabe que o irmão está certo. Porque para tudo nessa vida tem solução. Basta nós sermos criativos para a gente se colocar à disposição de Jesus, mesmo em tempos de dificuldade. E isso acontece por quê? Porque a gente enfrenta a crise de forma errada. E se nós praticarmos, se nós formos criativos e não desanimar, nós vamos ter essa confiança na vitória e encontrar soluções, em vez de encontrar desculpas. E começar a aceitar as soluções que os irmãos nos trazem, as soluções que as partilhas em célula nos trazem. E assim a gente confiar em Jesus, porque é Ele quem nos conduz à completa vitória. E aqui o terceiro ponto, já para a gente fechar o tema, é enfrentar esses tempos de crise com fé. E lá a gente tem também uma frase que a gente ouve muito, né? Que a fé move montanhas. E é realmente uma verdade. A fé nos faz vencer todas as dificuldades. E nós precisamos de fé para tudo aquilo que fazemos. Eu, por exemplo, precisei de fé para estar aqui hoje. Se não fosse pela fé, eu não tinha vindo. Eu teria desistido. Porque eu não me sentia preparada, porque eu nunca fiz isso diante de uma câmera. Mas Deus me deu a fé necessária, a perseverança necessária, para mesmo diante de um dia cheio de tribulações, de um dia cheio, com várias desculpas que eu poderia ter dado, poder dar o meu sim aqui para você. E eu te convido também a você e aos membros da sua célula a darem esse sim também para Jesus, a dar esse passo de confiança. É a fé que nos faz acordar todos os dias. Já imaginou se a gente não tivesse fé, o tanto de preocupações que a gente não tem na nossa cabeça, o tanto de dúvidas que não surgem, o tanto de riscos que a gente se depara no nosso dia a dia? Sem fé seria simplesmente impossível viver. Então, que bom que nós temos a fé para nos mover adiante. E nesse momento, né, de pandemia, o medo de sairmos na rua, o medo da doença, a impossibilidade de nos encontrarmos presencialmente, se não fosse pela nossa fé, pela perseverança, pelo amor de Jesus por nós, nós não teríamos feito tudo o que já fizemos até esse momento. Nós não teríamos criado essa solução de termos os encontros online, formações online, o tanto que todas as redes têm se desdobrado de forma criativa para fornecer para cada um de nós um convívio maior e cada vez mais presente com Jesus. Olha que coisa maravilhosa que a gente está tendo. Se não fosse pelo desafio, se não fosse pela situação de tribulação, a gente não teria chegado nesse ponto que estamos aqui hoje. Nós não teríamos desenvolvido essa nova habilidade de nos estarmos próximos
uns com os outros através de Cristo, através da fé, através da perseverança. Então vejam que tudo o que nós temos conquistado até hoje, nós conquistamos pela fé. E imagine o que mais podemos fazer. Se até aqui chegamos, se tudo isso já fizemos, imagine, coloque aí você no seu pensamento, na sua reflexão, sua com a sua célula, o que mais de extraordinário nós podemos fazer tendo a presença de Jesus na nossa vida, tendo Jesus ao nosso lado. É simplesmente algo assustador, assim, do ponto positivo, de pensar o quanto a gente pode fazer, o quanto a gente ainda tem por fazer. E aí, encerrando, a gente vê uma passagem de João 5, versículo 4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, que a gente realmente possa ter em mente que tudo que nós temos passado, através das nossas escolhas, através da nossa perseverança, através da escolha que tivemos de sermos criativos, tem nos levado a evangelizar cada vez mais pessoas. E isso é maravilhoso e a gente tem que ser agradecido por isso. Então pense em qual é o seu principal desafio hoje, seu e da sua família, dos seus membros, das pessoas com quem você convive. Que desafio vocês estão passando para perseverar na célula e na fé? E faz essa reflexão com o que a gente trouxe aqui hoje. Como podemos ser cada vez mais criativos para conseguirmos, ao invés de ter desculpas, ter soluções que nos levam a conquistas maravilhosas como essas que estamos tendo nesse momento. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês possam refletir bastante sobre esse tema, que eu gostei bastante. Fiquem com Deus e que a gente possa estar junto numa próxima oportunidade. Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.